Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a última aula da sequência 3 do Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Está na página 46, é a aula 10, publicando nossas fábulas. O que nós vamos fazer hoje nesta atividade? Nesta aula, vamos trocar conhecimentos e estratégias sobre a melhor maneira de ler nossas fábulas para gravá-las e publicá-las como podcast do grupo. Leia o texto em voz alta para a sua dupla, no caso de vocês, para o seu familiar, enquanto preenche o roteiro de revisão da leitura. Depois, invertam os papéis. Então, o que eu vou pedir? Para o aluno que estiver fazendo isso em casa, para pedir para a pessoa que estiver acompanhando a atividade, para ajudá-lo na leitura, né? E fazer essa devolutiva da leitura. O que é fazer a devolutiva? É dar opinião, né? É informar. Então, você está lendo com calma? Olha, lê com calma. Sim, não, às vezes. E dicas, né? Se vocês estiverem lendo rápido demais, leia novamente com mais tranquilidade. Se estiver lendo muito devagar, né? Leia de forma mais pausada, mas de uma forma mais constante, mais fluida, para que as pessoas que estejam ouvindo a sua história consigam entender aquilo que você está falando, ok? Então, essa atividade, vocês vão pegar a fábula que vocês escreveram e vão treinar a leitura dela, né? Mais de uma vez. A leitura, um bom leitor, ele pratica. Né? Então, a gente tem que ler várias vezes para a gente ir ficando melhor nisso. Né? Eu tenho um aluno que diz: Ah, mas eu não sei ler, eu não consigo ler, eu leio mal. Sim, a gente aprende, né? Então façam esse teste, leiam mais de uma vez, treinem essa leitura, né? E continuem essa devolutiva. Então ajustem o tempo da leitura, né? Para ler de uma forma calma que todos possam entender. Dá uma pausa quando tem ponto final? Sim, não, às vezes e dicas. Toda vez que vocês verem um ponto final numa frase, né, dá uma paradinha antes de continuar. Né? Assim vocês permitem que quem está ouvindo vocês consigam entrar na sua história. Olha, você faz entonação exclamativa quando tem ponto de exclamação? Lembrando que o ponto de exclamação é uma pergunta. Então, quando você lê a frase, né, dá para perceber que é uma pergunta? Sim, não, às vezes. E a dica é essa: vi um ponto de exclamação, transforme isso numa pergunta. Como eu transformo numa pergunta? Da forma que eu acabei de fazer. Né? Vocês estão ouvindo, e quando eu falo como fazer uma pergunta, vocês já percebem que eu estou perguntando alguma coisa, ok? Então a leitura tem que trazer essa ideia para quem escuta. Pronuncia as palavras claramente. Quando você se ouve, quando a pessoa que está com você te ajudando, você faz a leitura, ela entende todas as palavras que você está falando, né? Ah, mas eu leio e não dá para entender. Não tem problema, né? Treine mais uma vez, leia com calma. Se não souber corretamente, né, a pronúncia da palavra, pergunte. Lembrem-se que eu estou no grupo para ajudar vocês. Vocês podem gravar e mandar para mim, né? Ou mandar no grupo, né? Perguntando e pedindo ajuda para eu ajudar, ok? Você muda a voz quando representa o personagem? Sim, não, às vezes, ou dicas. Como assim muda a voz quando representa o personagem? Por exemplo, quando vai falar, vai fazer uma voz de um bichinho pequenininho, aí você fala assim, 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 assim. Né? Ou quando você vai fazer a voz do lobo. Sabe essas mudanças? Isso é entonação. É quando eu deixo a voz mais fininha, a voz mais forte, a voz mais rouca, mais baixa, mais alta, enfim. Né? Quando eu mudo para representar um personagem que eu estou fazendo a leitura, ok? Tá? E você consegue fazer isso? Né? É importante vocês tentarem dar personalidade, né? Por exemplo, quando eu falo e o lobo, né? E o lobo falou: "Eu vou comer vocês", né? Na história dos porquinhos, né? Quando a gente muda a voz, a gente consegue fazer com que a pessoa que está ouvindo, ela ela tem ideia,
né, de quem está falando, né, consiga até imaginar o lobo, como ele é, enfim, né? Então, treinem isso também é muito bacana quando a gente vai fazer a leitura de um texto, principalmente de uma história. E você faz sons quando necessário? Sim, não, às vezes. Ou dicas, tá? Como assim faz sons? E a porta bateu. Entenderam isso? Tá? Então vocês vão fazer os sons, os ruídos que vocês lerem na história, vocês podem reproduzir também, ok? Terminando isso, fazendo, né? Parece pouquinha coisa, mas não é, né? Para a gente fazer de uma forma que fique bacana, para depois a gente fazer a postagem, a publicação desse podcast. É importante que vocês leiam, né, e se envolvam com essa história. Grave as fábulas para os podcasts da turma, mas não se esqueça de usar a máscara. Como assim usar a máscara? É incorporar o personagem, tá? É como se você estivesse dentro da história, ok? E aí vocês podem usar, ó, chegou a hora de compartilhar o podcast do grupo para a comunidade escolar. Então, peguem pode ser o gravador do celular de vocês, né? Se não tiver exatamente no momento, pedir para que alguém ajude ou faça depois, e gravem vocês contando a história, ok? Né? Leiam a história, contem a história de vocês, né? E não esqueçam de todas essas dicas que foram dadas, né? Faça uma leitura com calma, de forma que as pessoas consigam ouvir, dê uma pausa quando tiver ponto final, ou dê a ideia de pergunta quando tiver um ponto de exclamação. Fale as palavras de uma forma que quem escutar consiga entender o que você está dizendo. Represente o seu personagem mudando a voz, né? E faça os sons, né, se necessário, se eles existirem na sua história. Eu estou vendo um recurso que foi indicado chamado SoundCloud, né, para a gente fazer a postagem desse podcast. Então, eu estou aprendendo a mexer com isso, é o tempo de vocês produzirem, né, esse podcast para mandar, para eu depois poder fazer a postagem, ok? Contem comigo, qualquer dúvida me chame, me pergunte, tá? Beijo, turminha, e até a próxima.